Cara, esse livro aqui, ó, A Autobiografia de um Yogi. Quando eu estava lendo esse livro, eu ficava me perguntando: como pode um livro, no dia de hoje, ser mais interessante e prender a gente mais do que tudo que você conseguiria achar na internet? Eu não consegui responder essa pergunta. O Steve Jobs leu, foi uma inspiração para ele e tudo, mas assim, eu fui ler. E ele tem 600 e poucas páginas, não é um livro curto. Só que você não quer passar para frente, assim, você não quer que caba, sabe? Eu vou te dar um norte por que ele é tão interessante. Ele fala como é que é a vida de um yogi, ou seja, um santo indiano. Tipo assim, aqueles cara que foi meditando no Himalaia, né? Esse cara, esse Paramahansa Yogananda. E o livro, né, ele não fica falando só sobre ele. É um carinho muito grande que ele tem por quem ensinou ele e tudo, blá blá blá. Mas só que a parte mais interessante é a seguinte: imagina que existe uma pessoa que tem a habilidade de desaparecer e aparecer em outro lugar, ou seja, bilocação. Ou que ela tem a habilidade de ler pensamentos. Antes de você chegar, já pum, tem o dom da clarividência. Sabe eles chamam de sadis, né? Esses poderes sobrenaturais. Jesus Cristo manifestou todos eles. Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo andou sobre as águas, Jesus Cristo fez tudo, né? Só que esse livro, ele te leva dentro da casa desse cara que faz essas coisas. Então, é tipo assim, acabei de entrar na casa aqui do cara que fez uma bilocação, eu vou te mostrar que a casa dele é assim, a gente começou a bater um papo sobre isso, me falou como é que é. Então imagina que ele te coloca, tipo, ele te coloca nessa mesa. Tipo assim, mas você tá conversando, é como se você estivesse conversando com um cara que conversa com Jesus cara a cara, né? Então, e a tônica do livro é justamente chegar nessa prática, para você chegar nesse tipo de ele vende veladamente a ideia de que existe uma prática espiritual que você domina essa ciência de si mesmo, né, esse autoconhecimento, a ponto de chegar a fazer coisas assim extraordinárias, e a gente acaba que só de lendo vai aprendendo muita coisa. Então aumenta muito a nossa fé, e ele visita, ao longo do livro, ele visita pessoas como Gandhi. Você não queria saber o que é o Gandhi? Aí a gente vê o que é a não violência, qual que é o efeito que a não violência surge e que força é essa totalmente racional que consegue mudar o rumo de uma nação inteira. O outro cara que tem dor de materialização, ele entra na casa do cara, o cara explica. O outro cara que tem dom de essência de flores, o outro cara que inventa. Aí tá, aí você sai do livro, pensar, isso é tudo uma grande fantasia, né? Aí você vai pra internet. Esses caras, tudo existiu. Esses caras, existe escolas e mais escolas, um movimento mundial em torno desse conhecimento. Ele visitou a Santa Católica, isso se passa há 100 anos atrás, em 1920, por exemplo. E é uma santa que manifestava chagas, e através do yoga dele, ele entrava dentro da mente dela na hora que ela estava manifestando as chagas, e é como se ele tivesse entrado na mente dela e entrado na cena da ressurreição. O mais interessante é que quem ensinou toda essa prática espiritual, que é o grande mentor, que nem é o Paramahansa Yogananda, que é o Babaji, cara, é como se esse Babaji fosse Jesus Cristo tivesse deixado uma linha de conhecimento da parte que nós ocidentais entendemos muito da parte ocidental de Cristo, mas a parte oriental das meditações, do ascetismo, dos jejuns, né, que é a parte que desenvolve a clarividência, essa materialização, esses outros poderes que Jesus tinha, essa parte é a parte que o Oriente desenvolveu melhor que nós. Então, isso completa o nosso entendimento acerca de Cristo. A missão de vida do Yogananda, juntar o Oriente com o Ocidente. E se a gente olhar para Jesus Cristo, ele está lá no meio do Oriente e do Ocidente, até geograficamente, ali Belém, ali começa o Oriente também começa o Ocidente, né? E divide a história no meio, enfim. Dizem que é místico, tipo assim, esse livro, se ele chegou até você, é porque chegou na hora certa da sua vida, sabe? E quando você começa a ler, você fala, cara, não existe nada mais importante que isso, que ler esse livro, né? Então, é isso, sabe? Esse livro é muito bom. Autobiografia de um Yogi. Nossa, dá vontade de ficar falando horas só sobre ele. Conversar com gente que leu também. Nossa, você dá uma explosão. Uh!